Boa noite. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, que paramos na quarta-feira com o tema Conquista de Si Mesmo. Mas antes, como de praxe, nós vamos pedir a todos para que nesse momento nós nos recolhemos, fechemos os nossos olhos. Vamos agradecer ao Pai da Vida por mais esta oportunidade que temos de estudar juntos, embora online. Muitos corações se ligam conosco nesse dia, aprendendo um pouquinho mais, nos esclarecendo um pouquinho mais. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos traga a paz que tanto desejamos. Que assim seja. Na sequência, Joana de Ângeles nos coloca o seguinte tema: do ser. Quando convidado às reflexões profundas a respeito da sua realidade como ser imortal, encharcado pelas paixões como se encontra, não consegue deter-se em uma demorada análise de si mesmo, porque logo os pensamentos se expandem em várias direções, afugentando-o do objetivo essencial, propiciador do autoencontro. Ora, meus irmãos, vamos analisar o que a Joana está nos dizendo. Os nossos pensamentos se expandem em várias direções porque, até mesmo muitas vezes em nossas reuniões mediúnicas, nós estamos tentando nos concentrar, ficar ali, nossos pensamentos voam, porque nós não conseguimos detê-los, em virtude do que ele já está encharcado de paixões terrenas ainda. Então, as nossas preocupações do dia a dia acabam, por vezes, interferindo até em nosso trabalho mediúnico, nas nossas reflexões. Vamos continuar? As reflexões, o convite ao autoconhecimento vem nos sendo feita pelo Nazareno e antes deles há muito tempo. Porém, nossa incrível materialidade nos distrai, o que nós acabamos de dizer, ou cria mecanismo de autodefesa para o não encarar a si mesmo. Afinal, o espelho é a pior imagem que podemos analisar. Essa frase é um pouco, assim, como que nós vamos dizer, ela mexe um pouquinho com o nosso ego. Por que o espelho é a pior imagem que podemos analisar? Porque nós já falamos que muitas das vezes em que nós observamos defeitos em nossos irmãos, com certeza, aqueles defeitos que nós observamos estão em nós em estado latente. Só que nós temos dificuldade de encarar a nós mesmos nesse momento. Então nós apontamos nos outros, E por isso que fica difícil, por vezes, nós querermos encarar a nós mesmos, fazer aquela viagem interna tão difícil para todos nós, mas que mais cedo ou mais tarde nós temos que fazer, porque é necessário nós mergulharmos naquele porão daquela nossa casa mental e tirar de lá não só a nossa legião, as nossas coisas que nos servem para ser utilizadas na presente encarnação, mas tirar também aquilo que nos chumbou, que foi motivo da nossa queda, dos nossos desacertos de passado e que precisamos consertar. Vamos continuar? Por que analisar a mim mesmo? Uma pergunta. Eu sou responsável por meu destino? Qual será o juízo? Ou seja, quando será o juízo onde meus opositores serão julgados? O mal que me desejas voltará a ti. São questões e afirmações que, quando adormecidos psicologicamente, quando totalmente imersos na infantilidade, os espíritos, ou seja, nós, gostamos de utilizar. Nos questionar. Olha, por que eu sou responsável pelo meu destino? Por que eu tenho que analisar? Não é Deus que vai me julgar? Deus não julga ninguém. Ele nos deixa livre para plantarmos o que nós quisermos, mas vamos colher o que nós plantamos. Então não é Ele que nos julga. Não existe esse juízo final aí, onde Deus vai julgar os meus opositores. E quanto ao mal que desejas voltar a ti, é a mesma coisa. O mal que eu te desejo vai voltar para mim também. Chama-se lei de ação e reação ou causa e efeito, que todo o universo está sujeito a ela. Vamos continuar?
Sempre preocupados com o exterior, com a movimentação das pedras no tabuleiro, como dizem alguns, nos esquecemos de que o grande tabuleiro que nos interessa é o jogo das nossas próprias existências. Isso é muito interessante, meus irmãos, pelo fato de que nós nos preocupamos em demasia com os outros, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros estão fazendo. Eles não deveriam fazer assim, deveriam fazer assado, e nos esquecemos que nesse jogo da vida nós temos que mexer no tabuleiro, as pedrinhas do tabuleiro da nossa existência, não na dos outros. Ah, mas meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, eles são individualidades. Nós vamos prestar conta para a nossa consciência dos nossos atos, não dos atos dos outros. Que os atos dos outros sirvam, por exemplo, de exemplo, de espelho, de alguma coisa para, opa, essa atitude eu não posso cometer, porque não é legal. Aí nós podemos até observar, mas nos espelharmos em atos externos para mexer as pedras da nossa existência, nós vamos ter problemas lá na frente, com toda certeza. Tá? Vamos continuar? Não há como ser um bom jogador nessa modalidade se não conseguirmos alçar a sobriedade espiritual. Olha que coisa interessante. Sobriedade espiritual, porque na grande maioria das vezes nós não estamos nessa sobriedade espiritual, estamos movidos por instintos ou por ocasiões, por situações, né, que nem sempre é salutar. Continuando, o desvio das distrações do jogo, desse jogo da vida, o alcançar das novas fases, se não analisarmos as estratégias de nosso viver. Então, seja, não há como um bom jogador conseguir alçar sem fazer essas análises, sem estar com a sobriedade espiritual e analisar a estratégia do nosso viver. Quando nós falamos nas estratégias do nosso viver, é assim. A casa espírita, nas casas espíritas, nós acreditamos que no mundo todo, principalmente no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, né, nós acreditamos que aconteça em todas elas. Né? As pessoas chegarem na casa, aqueles corações queridos que chegam totalmente esfarrapados, totalmente quebrados emocionalmente numa casa espírita, e aí ela quer saber o porquê que ela está naquela situação. Poxa, eu sou uma pessoa... Já costumamos ouvir muito isso nas nossas conversas fraternas. Pessoas dizendo assim, poxa, eu sou tão boa, tenho um coração tão bom, ajudo tantas pessoas, por que minha vida está assim? Talvez, no jogo da vida dela, na mexida do tabuleiro, ela não mexeu na pedra dela, ficou observando o jogo do outro e na estratégia do seu jogo de vida, ficou estacionado. Ela começou a viver realidade que não era dela. E aí, quando as coisas não dão muito certo, aí nós queremos achar um culpado. Né? Não é assim? Vamos continuar? Quando lá na linha de chegada, ao vislumbrarmos o ser imortal feliz a que o Criador nos destinou, nós vamos nos perguntar, estamos vivendo como estrategistas da nossa existência ou como sabotadores do nosso jogo? Mas só que quando nós chegarmos nesse ponto, o tempo já passou, a vida daquela encarnação, aquele tempo já passou. Só nos resta aguardar nova oportunidade pela misericórdia divina. Porque a hora que chegarmos a linha final dessa nossa existência como meta, né? Não naquela existência feliz do objetivo da criação. Não, nós estamos pegando essa aqui como meta. Tá? Nessa linha de chegada, voltamos para casa. E aí? Como é que foi? O que você conseguiu? Né? O que nós vivemos? Qual foi a estratégia que nós usamos nessa existência? Nós conseguimos equacionar aquilo que fomos para isso? Conseguimos
provar aquilo que tivemos que provar, angariamos novos corações, desfizemos laços de desafetos, ou fomos sabotadores do nosso jogo? Em nos distrairmos nessa jornada e buscar novamente outro caminho. É meio complicado, né? Vamos continuar? O que nos diz Joana? Despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida antes não percebidos, ou seja, ressignificar. Meus irmãos queridos, a vida nos oferece tantas e tantas oportunidades e, por vezes, essa nossa distração em não despertarmos ou observar esse jogo no tabuleiro da vida, olhando as pedras dos outros, que nós nos esquecemos de olhar as possibilidades que a misericórdia divina nos dá para modificar, para descobrir novos valores no nosso existir. Que muitos dos nossos desafios muitas vezes são dolorosos porque nós não buscamos outras alternativas a não ser aquela que já está lá no porão daquela casa mental que nós já vínhamos falando. E existem outras alternativas. Mas eu estou aqui no térreo e eu não estou vendo. Eu só achei no porão. Experimenta subir no sótão. Com certeza você vai achar. Essa é a proposta de Joana, é a proposta de Jesus há muitos e muitos milênios. Ou seja, nós temos como encontrar e identificar esses recursos para aliviar esse nosso caminhar, equacionar essas nossas dificuldades, né? Esse despertar nosso. Mas acontece que nós nos encantamos, como nós falamos no estudo passado, pelaquele cruzeiro, pelaquela viagem que nós fazemos nos lugares bonitos e esquecemos que uma hora o navio vai encostar no porto e nós vamos ter que desembarcar. Vamos dar continuidade. Continua Joana. Estar desperto é mais do que encontrar-se vivo, do ponto de vista fisiológico, tá? Superando os automatismos, para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. Ora, nós somos inteligentes. E por que vivemos desse automatismo? Porque nós nos acostumamos a isso. Nós temos sentimento enobrecido, estado latente, mas nós temos. Por que nós temos? Nós não estudamos lá no início desse bate-papo que enquanto mônadas somos fagulhas do Pai, né? E Jesus já nos diz no Evangelho, embora metaforicamente, mas sois deuses. Ou seja, não fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Então nós temos sentimentos nobres. Temos inteligência, a inteligência para desenvolver esse sentimento. E por vezes nós preferimos marcar passo nos automatismos porque é mais fácil. É difícil uma mudança. É simples. No nosso trabalho, quando chega um novo, sempre nos assusta. Quando é para mudar, nós... não, mas eu fazia assim. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, aquela mudança é para melhor. Mas nós estamos tão acostumados naquele automatismo que a gente já fica meio arredio em relação a mudanças. Isso é na vida do cotidiano e principalmente na nossa vida espiritual. Quando temos que deixar os nossos confortos, quando temos que deixar as nossas comodidades para encarar o nosso eu, para mergulhar dentro de nós, quando temos que deixar de apontar defeito no outro para analisar os nossos. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. A proposta da Joana, a proposta desse estudo é nós nos reanalisarmos para podermos gradativamente continuar a nossa caminhada com um pouquinho mais de, como se diz, de firmeza, né? Vamos continuar? Continua Joana. Lentamente, por processo de saturação das distrações ou pelo imperativo de novas reencarnações, o homem aspira à conquista de outros níveis de consciência e emerge do sono, passando então a identificar o atraso em que se encontra
diante das infinitas possibilidades de que dispõe. Tem um casozinho que nós ouvimos certa feita em relação à fé, e mais ou menos encaixa nesse parágrafo que a Joana nos disse, né? Que um certo cidadão foi escalar uma montanha e de repente virou o tempo, ficou escuro, escureceu rápido e ele começou a descer desesperado, e aí veio aquela nevasca e ele não deu tempo de descer. De repente ele ficou pendurado numa corda naquela escuridão e só tinha um jeito: vou rezar, né? E ele então começou a orar e pedir a Deus que aparecesse alguém ou alguma coisa para que o ajudasse, porque aquela noite ia ser terrível, estava gelando demais, ele ia acabar morrendo congelado e tarará, parará. E ele conta a historinha que ele ouvia uma voz que dizia: corte a corda, que ele estava pendurado. Aí ele falou: não, isso é coisa da minha cabeça. E rezava novamente aquela vozinha: corte a corda. Ele: não, coisa da minha cabeça, eu sou doido, cortar a corda, eu não sei lá a altura que eu estou. Em resumo, ele congelou, morreu congelado, segundo a história. O acharam pendurado a 30 centímetros do sol. Se tivesse cortado a corda, ele tinha se salvado. É uma historinha que, se a gente pegar isso aqui, nesse parágrafo, nós vamos ver que, olha, processo de saturação das distrações, distraímos o jogo todo, ou pelo imperativo de novas encarnações, certo? Quando o homem aspira à conquista de novos níveis de consciência, ele emerge do sono, acordou. Passa a identificar então o atraso em que se encontra. Por que atrasado? Tais possibilidades estavam todas ali. E ele simplesmente não acordou para as possibilidades que a misericórdia lhe dispõe. Esse processo de despertamento espiritual demanda tempo. Não é esse tempo medido em anos, daqui 2, 3 anos eu vou despertar, não. É tempo, e sim, de encarnações. Isso também não quer dizer que, como a gente ouve, infelizmente, em algum lugar, no meio espírita, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não, façam isso não. O nosso objetivo nessa nossa meta, né, vamos tentar pelo menos cumprir o que nós nos propomos a fazer. Deixar para outra próxima encarnação, eu sou reencarnacionista, então o que eu não consegui resolver agora, eu vou deixar para a próxima encarnação. Isso vai aguçar em nós o sentimento de comodismo. Não é essa como se diz, a meta traçada na nossa reencarnação, e muito menos os ensinamentos espíritas, né? Temos que fazer o possível para não decepcionarmos aqueles corações que planejaram conosco o nosso retorno e que aguardam ansiosamente, não que sejamos vitoriosos em tudo, mas que pelo menos tentemos realizar o que nos propomos a fazer. Vamos continuar? Na bagagem espiritual que trazemos conosco na encarnação estão os insumos do despertamento. Olha, então, como que eu vou despertar? Nós trazemos nossa bagagem quando reencarnamos. São como as roupas que levamos em uma viagem. Quando nós viajamos, o que a gente faz? Precisamos planejar de acordo com a previsão do tempo. Olha, eu vou sair daqui do Mato Grosso do Sul, eu vou para a Serra Gaúcha. Né? Vocês vão falar: pô, o cara gosta de Serra Gaúcha? Não, a gente gosta, é um lugar muito bonito. Vou para a Serra Gaúcha. Poxa, aqui é 40 graus. Lá pode estar 15. Então eu tenho que levar uma roupa condizente com o clima do local, a quantidade de dias que eu vou ficar, o peso que eu posso carregar. Por exemplo, se eu for de avião, tem que uma bagagem, a quantidade X que eu posso levar. Então todo esse planejamento tem que ser feito. Não é assim? Na nossa encarnação, a mesma coisa. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos o necessário e o pactuado para executar aquilo que nós nos propomos a realizar.
Com uma grande vantagem também, que quando nós vamos, por exemplo, a um lugar desconhecido, vamos viajar de férias, chegamos lá, nós temos um guia turístico para nos levar nos lugares que nós não conhecemos. Na encarnação, Jesus permite que nós que a gente venha, né, no caso, em companhia também de um guia, que nós chamamos de anjo de guarda. Então, todos os insumos, todos os recursos para executar o que nós pactuamos antes de reencarnar, nós trazemos da nossa encarnação. Nós trazemos da família, trazemos corações que vão nos auxiliar, trazemos os nossos companheiros, trazemos a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, trazemos as pessoas que vão nos ensinar desde pequenininho a nos, como se diz, as caminhadas, os lugares. Trazemos o anjo de guarda que nos buzina no ouvido, né? Isso você faz, isso você não faz, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, tudo isso nós trazemos. Então, quando nós viajamos, que nos preparamos para a viagem com todos os detalhes, inclusive chegamos lá, temos o guia, a nossa encarnação é a mesma coisa. Nós trazemos tudo isso. Aí chegamos aqui, se nós fracassarmos, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Porque a ferramenta nós trouxemos, os insumos Deus nos deu, a companhia Deus nos deu, ou seja, o guia turístico que vai nos guiar nessa encarnação. Ele nos deu os corações queridos que ficam lá torcendo e vibrando por nós, mandando energias boas. Ele nos deu a família terrena para ser nosso amparo. Se nós falharmos, nós não podemos procurar culpado. Só que nós só vamos entender isso na hora que nós começamos a estudar, pesquisar, a embarcar nesse mundo dos estudos espíritas, que até então, né, nós vamos deixando. Aí a hora que nós começamos a identificar que, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vim? Para onde que eu vou? Aí acende a luzinha. Ainda bem que acende e dá tempo da gente correr. Porque o planeta, a escola, está modificando a sua grade curricular. Vamos continuar? E de encarnação em encarnação, e no período entre o berço e o túmulo, vamos evoluindo, traçando metas, deixando de ser hominoides para nos tornarmos humanos. Porque nós já estudamos que desde as primeiras encarnações, lá era no mundo primitivo, era grosseiro, era isso, era aquilo, nós viemos evoluindo gradativamente e traçando metas cada vez mais sublimes, né? E das contradições que vivenciamos, das dores que sentimos e causamos nas parcerias e antipatias que cultivamos, nas caminhadas, cada um na sua velocidade para o despertar. Porque nessa caminhada nós vivenciamos dores, nós sim, fizemos parcerias, vivenciamos dores e causamos dores nos outros, conseguimos angariar parcerias, corações queridos que caminharam conosco, como também conseguimos angariar antipatias de outros corações que talvez, por um motivo ou outro, não deu para caminhar junto nesta caminhada, ainda mais com certeza numa outra oportunidade dará. Então, cada um na sua velocidade nós vamos despertando. Esse é o propósito, esse é o projeto. É por isso que nós estamos estudando, para entender que muitas das nossas dores, das nossas aflições, das nossas angústias, nós podemos equacionar. Os recursos estão aí. Mas estão aí aonde? Estão aí. Cada um busque o seu, mas que estão aí, estão. O primeiro caminho que a Joana de Anjos já deu para a gente, que já desatou para a gente, é no tabuleiro do jogo da vida. Mexa as suas pedras. Não fique olhando o jogo do outro, porque no jogo do outro muitas vezes você pode cair e deixar o seu parado. Meus irmãos queridos, muito gostoso isso, né? Está dando o nosso tempo. Nós vamos agradecer a paciência de todos, rogar a Deus que nos abençoe, que nos ilumine.
Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.